Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia, Introdução à Vida Devota, por São Francisco de Sales, doutor da Igreja. Tradução de Felipe Lesage, editor Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro e caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Felipe. Muito obrigada, Felipe. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você também auxilia no melhoramento e permanência deste canal aqui no YouTube. Deem uma olhada, interem-se, os links todos estão no descritivo. Muito obrigada pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Que Deus vos abençoe e vos guie e vos guarde, meus caros. E, por favor, coloquem-me em vossas orações. Por favor. Muito obrigada. Seguimos para a quinta e última parte deste maravilhoso livro. Quinta parte, exercícios e conselhos para renovar a alma e confirmá-la na vida devota. Capítulo 1. De como se deve a cada ano renovar os bons propósitos através dos exercícios que se seguem. O primeiro ponto desses exercícios consiste em reconhecer-lhes a importância. Nossa natureza humana facilmente degrada suas boas afeições devido à fragilidade e às más inclinações da nossa carne, que tornam a alma pesada, atraindo-a para baixo. Se esta não costuma elevar-se para as alturas com grande força de vontade, da mesma forma que os pássaros cairiam à terra se não se lançassem repetidamente para o alto, pelo movimento de suas asas, que os mantém em voo. Portanto, cara Filoteia, deves renovar e repetir com frequência as boas resoluções que tomaste de servir a Deus, cuidando para que, ao não fazê-lo, não recaias no teu estado primitivo, ou mesmo em estado muito pior, pois as quedas espirituais têm esta particularidade de lançar-nos sempre mais baixo do que nos encontramos antes de nos elevarmos pela devoção. Não há relógio, por melhor que seja, a que não se necessite dar corda ou tensionar 2 vezes por dia, de manhã e à noite. E, além disso, pelo menos uma vez por ano, é necessário desmontá-lo inteiramente para remover a ferrugem que por acaso o tenha atacado, alinhar as peças deslocadas e reparar as que se desgastaram. Assim, aquele que de fato cuida do seu caro coração deve dar-lhe corda, ou seja, elevá-lo a Deus de manhã e à noite pelos exercícios descritos acima. Além disso, deve constantemente verificar seu estado, nivelá-lo e ajustá-lo. E, finalmente, ao menos uma vez por ano, deve desmontá-lo, examinando cuidadosamente cada uma de suas peças, isto é, todos os seus afetos e paixões, a fim de reparar todos os possíveis defeitos. E da mesma forma que o relojoeiro azeita todas as peças do relógio com óleo fino,
para que os movimentos se tornem mais suaves e para protegê-lo da ferrugem. Assim, a pessoa devota, após ter desmontado o seu coração, para melhor renová-lo, deve azeitá-lo pelos sacramentos da confissão e da Eucaristia. Este exercício te fará recuperar as forças exauridas pelo tempo, aquecerá teu coração, fará reviver teus bons propósitos e florir novamente as virtudes de teu espírito. Assim faziam os antigos cristãos, que sem falta no dia em que se celebra o batismo de Nosso Senhor, como relata São Gregório, bispo de Nazianzo, renovavam os votos e promessas feitos neste sacramento. Façamos o mesmo, cara Filoteia, com empenho, boa disposição e convicção. Tendo então escolhido o momento certo, de acordo com teu diretor espiritual, e estando um pouco mais recolhida numa solidão espiritual e real do que de hábito, farás 1 ou 2 ou 3 meditações sobre os pontos seguintes, de acordo com o método que te ensinei na segunda parte. Capítulo 2. Considerações sobre as graças que Deus nos concede ao nos chamar a seu serviço, segundo a declaração exposta mais acima. 1. Considera os pontos de tua declaração. O primeiro é ter abandonado, rejeitado, detestado e renunciado para sempre a todo pecado mortal. O segundo é ter dedicado tua alma, teu coração, teu corpo e tudo a que ele se refere ao amor e serviço de Deus. O terceiro é que, se te acontecer de caíres em falta, te reergas imediatamente mediante a graça de Deus. Mas não são estas belas, justas, dignas e generosas resoluções? Então considera em tua alma quão santa é esta protestação, quão razoável e desejável. 2. Considera a quem fizeste esta declaração, pois foi a Deus. Se a palavra dada ao homem nos obriga estritamente, quanto mais não nos obrigará a palavra dada a Deus. Ah, Senhor, disse Davi, fala-vos meu coração, transbordam palavras sublimes do meu coração. Jamais esquecerei vossas palavras. 3. Considera na presença de quem a fizeste, pois foi junto a toda a corte celestial. A Santa Virgem, São José, teu bom anjo, São Luís, toda esta bendita tropa te olhava e suspirava por tuas palavras, suspiros de regozijo e aprovação. Eles viam com olhos de indizível amor teu coração prosternado aos pés do Salvador consagrar-se a seu serviço. Por tua causa fez-se uma festa especial na Jerusalém Celeste, e agora haverá comemoração, se de boa vontade renovares teus votos. 4. Considera por que meios fizeste tua protestação. Ah, quão doce e misericordioso foi Deus para contigo neste momento. Diz sinceramente, não foram os doces atrativos do Espírito Santo que te encantaram? Não foram de amor e caridade os laços com que Deus conduziu o teu barco a porto seguro? Como foi que ele te atraiu com sua doçura divina, pelos sacramentos, pela leitura e pela oração? Ah, cara Filoteia, tu dormias, enquanto Deus velava sobre ti e tinha sobre teu coração pensamentos de paz e meditações de amor. 5. Considere em que momento Deus te levou a estas grandes decisões, pois foi na flor da tua idade. Que ventura aprender tão cedo aquilo que sempre aprendemos tarde demais. Santo Agostinho, convertido aos 30 anos, exclamava: ó, antiga beleza, como pude encontrar-te tão tarde? Ai de mim, eu te via, mas não te considerava. E tu poderás dizer: ó, delícia imemorial, por que não te saboreei mais cedo? É que talvez não merecesses ainda, mas agora que reconheces a graça que te foi concedida por Deus ao atrair-te a Ele na tua juventude, diz como Davi:
Vós me tendes instruído, ó Deus, desde minha juventude, e até hoje publico as vossas maravilhas. Vós me tendes instruído, ó Deus, desde minha juventude, e até hoje publico as vossas maravilhas. Mas se infelizmente isso se tivesse sucedido em tua velhice, Filoteia, que graça seria se, após teus erros de anos anteriores, Deus te chamasse antes da morte, cessando o curso de tua miséria no momento em que, prosseguindo esta, estarias eternamente desgraçada. 6. Considera os efeitos desta vocação. Acredito que encontrarás em ti saudáveis mudanças, comparando o que és agora com o que eras antes. Não te vês bem-aventurada por saberes falar com Deus através da oração e por te agradares em querer amá-lo? Por teres acalmado e pacificado muitas das paixões que te inquietavam? Por teres evitado tantos pecados e embaraços de consciência? E, finalmente, por teres comungado com tão maior frequência, unindo-te a esta soberana fonte de graças eternas? Ah, quão imensas são estas graças, hein? Quão imensas são estas graças. É preciso, Filoteia minha, pesá-las ao peso do santuário. Foi a mão direita de Deus que fez tudo isso. A destra do Senhor fez prodígios. Levantou-me à destra do Senhor. Fez maravilhas à destra do Senhor. Não hei de morrer. Viverei para narrar as obras do Senhor. Após todas estas considerações, que, como vês, são repletas de bons afetos, deve-se simplesmente concluir por dar graças, por uma oração fervorosa, pedindo a capacidade de bem aproveitá-las, recolhendo-se então com humildade e grande confiança em Deus, deixando para fazer o esforço das resoluções após a conclusão do segundo ponto deste exercício. Capítulo 3. Como examinar o progresso de nossa alma na vida devota. Este segundo ponto do exercício é um pouco longo, e para praticá-lo digo-te logo que não é necessário fazê-lo de uma só vez, mas podes dividi-lo em partes. Por exemplo, podes primeiramente considerar aquilo que se refere à tua conduta em relação a Deus, em seguida o que se refere a ti mesma, depois considerar o que diz respeito ao próximo e, finalmente, considerar as paixões. Não é necessário nem útil que o faças de joelhos, senão no início e no fim, aí sim, no momento das afeições. As outras partes destes exames poderás fazê-las com proveito enquanto passeias, e mais proveitosamente ainda em teu leito, se porventura fores capaz de alongar-te nele por algum tempo, sem que te venha o sono, e mantendo-te bem desperta. Mas, para tanto, é necessário antes tê-los lido atentamente. Todavia, é necessário fazer todo este segundo ponto em 3 dias e 2 noites no máximo, tomando de cada dia e cada noite algumas horas, isto é, algum tempo, de acordo com tua possibilidade. Pois se este exercício for efetuado com tempo demasiado entre suas etapas, perderá a sua força e não produzirá os efeitos desejados. Após cada ponto do exame, anotarás tuas deficiências, teus erros e quais os principais desvios que anotaste, para que deles estejas consciente ao pedires aconselhamento, resoluções e conforto espiritual. Apesar de não ser indispensável que te retires do convívio das pessoas, é bom um pouco de recolhimento, sobretudo à noite. Recolhe-te ao leito mais cedo, repousando o corpo e o espírito para essas considerações. Durante o dia, deves fazer constantes invocações a Deus, a Nossa Senhora, aos anjos e a toda a Jerusalém celeste. E é também necessário que tudo seja feito com o coração cheio de amor por Deus e desejoso da perfeição de tua alma. Para bem iniciar este exercício, portanto, primeiro, coloca-te na presença de Deus. E segundo, invoca o Espírito Santo, pedindo-lhe luz e clareza
a fim de poderes bem conhecer-te, como Santo Agostinho, que com espírito de humildade diante de Deus exclamou: Ó Senhor, possa eu conhecer-vos e possa eu conhecer-me. E como São Francisco, que interrogando a Deus perguntou-lhe: Quem sois vós? E quem sou eu? Protesta que não queres registrar teu avanço para teu regozijo próprio, e sim para te regozijares em Deus, nem para te glorificares, e sim para glorificares a Deus e agradecer-lhe. Protesta que se, como pensas, tiveres feito pouco progresso, ou mesmo tiveres recuado, de forma alguma te deixarás abater, nem arrefecerá teu ânimo por algum desencorajamento ou afrouxamento do coração, mas que, ao contrário, queres procurar mais coragem e ânimo, humilhando-te e corrigindo tuas faltas, mediante a graça de Deus. Isto feito, considera serena e tranquilamente como tens te comportado até a presente hora em relação a Deus, ao próximo e a ti mesma. Capítulo 4. Exame do estado de nossa alma para com Deus. 1. O que diz teu coração sobre o pecado mortal? Está firmemente decidida a nunca os cometer, aconteça o que acontecer? E esta decisão persiste, desde aquela tua declaração até hoje? Nesta resolução se encontra o fundamento da vida espiritual. 2. O que diz teu coração sobre os mandamentos de Deus? Consideras que são bons, suaves e agradáveis? Ah, filha, quem tem um bom paladar e estômago sadio ama a boa comida e rejeita a que é ruim. 3. O que diz teu coração a respeito dos pecados veniais? Seria impossível impedir-se de cometer um ou outro, mas existe algum pelo qual tenhas especial inclinação? Ou pior, pelo qual tenhas apego e amor? 4. O que diz teu coração a respeito dos exercícios espirituais? Tens amor por eles? Estima-os? Não te desagradam, não te repugnam? Por qual deles tem mais ou menos queda? Ouvir a palavra de Deus, lê-la, comentá-la, meditar sobre ela, aspirar em Deus, confessar-se, receber orientação espiritual, preparar-se para a comunhão, comungar, limitar suas afeições. Há algo nisso tudo que teu coração rejeite? E se encontrares algo a que este coração tenha menos inclinação, descobre a origem dessa rejeição, descobre-lhe a causa. 5. O que diz teu coração a respeito do próprio Deus? Teu coração se apraz em relembrá-lo? Não te é agradável pensar nele? Faz-me gemer a lembrança de Deus, diz Davi. Na minha meditação, sinto o espírito desfalecer. Sentes em teu coração facilidade para amá-lo e um gosto especial por saborear este amor? Teu coração não se agrada em pensar na imensidão de Deus, na sua bondade, na sua suavidade? Se te vem a lembrança de Deus em meio às preocupações mundanas, às ocupações mundanas e às suas vaidades, há espaço para ela, para a lembrança de Deus? Pode ela capturar teu coração? Não te parece que em algum ponto teu coração se volta para ela, a lembrança de Deus, e de certa forma vai-lhe ao encontro? Certamente há almas assim. 6. Se o marido de uma mulher volta de viagem, assim que esta mulher percebe seu retorno e ouve a sua voz, por mais ocupada que esteja e mais retida por alguma violenta discussão em meio à turba, seu coração se livrará e abandonará outros pensamentos para pensar no marido recém-chegado. Assim ocorre também com aqueles que amam a Deus. Por mais entretidos que estejam, quando lhes vem o pensamento de Deus, o pensamento em Deus, perdem qualquer interesse em relação a todo o resto, pela felicidade que sentem
por esta simples lembrança. É um excelente sinal. 7. Que diz teu coração a respeito de Jesus Cristo, hein? Deus e homem? Tens prazer em estar-lhe próximo? As abelhas se aprazem em estar próximas a seu mel, e as vespas próximas à imundície. Da mesma forma, as boas almas sentem prazer em estar próximas de Jesus Cristo e amam-no ternamente, mas as almas perdidas têm seu prazer em torno das vaidades. 8. O que diz teu coração a respeito de Nossa Senhora, dos santos e do teu bom anjo? Tens por eles amor profundo? Confias profundamente na benevolência deles? Te agradam suas imagens, suas vidas, seus louvores? 9. Quanto à tua língua, de que forma falas de Deus? Tens prazer em dizer bem dele, dentro das tuas condições e recursos? Tens prazer em entoar os cânticos? 10. Quanto a tuas ações, pensa se tens em mente a glória exterior de Deus e se buscas fazer algo em sua honra. Pois aqueles que amam a Deus amam também ornamentar a sua casa. Tens lembrança de ter abandonado algum afeto, de ter renunciado a algo por Deus? Pois é um bom sinal de amor privar-se de algo por alguém que se ama. Pois bem, o que abandonaste até agora por amor a Deus? Capítulo 5. Exame do nosso estado para conosco. 1. Quanto amas a ti própria? Não é demasiado ligado à vida mundana teu amor por ti? Se assim for, desejarás permanecer para sempre aqui e cuidarás muito de estabelecer-te nesta terra. Mas se te amas de um amor celestial, desejarás, ou ao menos concordarás tranquilamente, em deixar este mundo na hora que aprouver a nosso Senhor. 2. Mantens teu amor por ti mesmo em boa ordem? Pois não há nada como o amor desregrado para causar-nos a ruína. Ora, quero amor regrado, que amemos mais a alma do que o corpo, que cuidemos mais de adquirir virtudes do que qualquer outra coisa, que consideremos mais as honras celestiais do que as honrarias terrenas e vazias. O coração bem regrado costuma perguntar-se: que dirão os anjos se eu pensar tal coisa? E não, que dirão os homens? 3. Que amor tens para com teu coração? Aborrece-te cuidar dele em suas enfermidades? Mas é tua obrigação socorrê-lo e fazer com que seja socorrido quando as paixões o atormentarem, deixando todo o resto de lado. 4. Como te vês diante de Deus? Como nada, de certo. Ora, não é grande humildade para uma mosca estimar-se como nada diante de uma montanha, nem para uma gota d'água tomar-se por nada em comparação ao mar, e tampouco para uma faísca ou fagulha achar que é nada diante do sol. Mas a humildade está em não nos estimarmos superiores aos outros, mas também em não querermos ser superestimados. Em que ponto estás a esse respeito? 5. Quanto à língua, não te glorias de alguma forma? Não costumas enaltecer-te, falando de ti mesma? E 6. Quanto aos teus atos, tens prazeres nocivos à tua saúde? Quero dizer, prazeres vãos, inúteis, como vigílias sem objetivo e outros? Capítulo 6. Exame do estado de nossa alma para com o próximo. É preciso amar o marido e a mulher com amor suave e tranquilo, firme e constante. Em primeiro lugar, porque assim ordena e quer Deus. Diga o mesmo a respeito dos filhos e parentes próximos e também dos amigos, segundo os laços que os unem. Mas, de forma geral, o que diz teu coração em relação a teu próximo? Amas a todos de coração e por amor a Deus? Para bem entender esta questão, deves imaginar pessoas desagradáveis e sombrias,
pois é com elas que exercemos o amor de Deus em relação ao próximo. E ainda mais em relação àqueles que nos fazem mal, por seus atos ou por suas palavras. Examina bem se teu coração lhes é sincero, e se não te repugna a amá-los. És ligeira em falar mal do próximo, sobretudo daqueles que não te estimam? Fazes mal ao próximo, direto ou indiretamente? Se fores minimamente razoável, irás percebê-lo facilmente. Para bem entender esta questão, deves imaginar pessoas desagradáveis e sombrias, pois é com elas que exercemos o amor de Deus em relação ao próximo. E mais ainda, em relação àqueles que nos fazem mal por seus atos ou por suas palavras. Examina bem se teu coração lhes é sincero e se não te repugna a amá-los. És ligeira em falar mal do próximo, sobretudo daqueles que não te estimam? Fazes mal ao próximo, direto ou indiretamente? Se fores minimamente razoável, irás percebê-lo facilmente. Capítulo 7. Exame das afeições de nossa alma. Estendi-me mais longamente nos pontos precedentes, cujo exame se presta a reconhecer o avanço espiritual realizado. Isso porque o exame dos pecados, propriamente falando, se destina à confissão daqueles que não têm em mente realizar maiores progressos. Ora, não é necessário que nos aprofundemos em cada um destes artigos. Consideremos apenas o efeito por eles produzido em nossos corações, desde o momento de nossa decisão, e quais os maiores erros por nós cometidos. Mas para simplificarmos tudo, reduzamos este exame a uma investigação de nossas paixões. E se nos aborrece examinar tudo tão detalhadamente como foi dito, podemos apenas examinar o que fizemos e qual foi nosso comportamento. Primeiro, em nosso amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Segundo, em nosso ódio ao pecado que habita em nós e ao pecado que está nos outros, pois devemos desejar o extermínio tanto de um quanto do outro. Terceiro, em nossos desejos em relação aos bens materiais, aos prazeres, às honrarias. Quarto, no temor dos perigos de se pecar e da perda dos bens materiais. Teme-se demais a estes a perda dos bens materiais e muito pouco àqueles, os perigos de se pecar. Quinto, na esperança muito voltada talvez ao mundo terreno e às criaturas, e pouco voltada a Deus e às coisas eternas. Sexto, na tristeza, se excessiva, quando os motivos foram vãos. Sétimo, na alegria, se excessiva, por coisas indignas. Oitavo, que afetos retém nosso coração? Que paixões o possuem? Que desvios o acometeram? Pois reconhecemos o estado da alma pelas paixões que a acometem, experimentando-as uma após a outra, qual um laudista que, ao tanger as cordas do seu instrumento, afina aquelas que lhe parecem dissonantes, esticando-as ou afrouxando-as. Da mesma forma, se depois de termos sondado o amor e o ódio, o desejo, o temor, a esperança, a tristeza e a alegria em nossa alma, considerarmos que destoam da melodia que desejamos interpretar, a saber, a melodia da glória de Deus, poderemos afiná-los mediante sua graça e os conselhos de nosso diretor espiritual. Capítulo 8. Afeições que devemos excitar após o exame. Depois de teres cuidadosamente considerado cada aspecto do exame e estabelecido o estado em que se encontra a tua alma, deves excitar afeições em tua alma da seguinte maneira: agradece a Deus pelos progressos em tua vida, por menores que sejam, e reconhece que foram operados pela sua misericórdia em ti e por ti. Humilha-te profundamente diante de Deus, admitindo que, se não avançaste mais, foi por tua causa, por não teres obedecido fielmente, com determinação e constância às inspirações, iluminações e ações que te foram passadas por Ele, na oração e fora dela. Promete-lhe louvá-lo para sempre pelas graças operadas em ti, por ter Ele corrigido tuas más inclinações,
conduzindo-te a este modesto progresso. Pede-lhe perdão pela infidelidade e pela deslealdade com que lhe retribuíste. Oferece-lhe teu coração, tornando-o seu mestre. Suplica-lhe que se torne fidelíssima e invoca os santos, a Santa Virgem, teu anjo, teu padroeiro, São José, etc. Capítulo 9. Considerações próprias para renovarmos nossas boas resoluções. Após fazer o exame e verificares com teu digno diretor quais as tuas faltas e remédios a elas, farás a cada dia uma das seguintes considerações em forma de meditação no momento de tua oração, e empregando para o preparo e as afeições o mesmo método que empregaste nas meditações da primeira parte, pondo-te antes de tudo na presença de Deus e implorando sua graça para que te instale em seu amor e em seu serviço. Capítulo 10. Consideração primeira da excelência de nossas almas. Considera a nobreza e a excelência da tua alma, cujo discernimento conhece não apenas este mundo visível, mas sabe também que existem anjos e um paraíso, que há um Deus todo-poderoso, infinitamente bom e inefável. Sabe que existe a eternidade e, além de tudo isso, conhece o que é necessário para viver neste mundo visível de modo a associar-se aos anjos no paraíso e estar com Deus pela eternidade. Tua alma possui uma nobre vontade, capaz de amar a Deus e incapaz de odiá-lo em si. Vê como é generoso teu coração e como, da mesma forma que nada do que é insalubre é capaz de atrair as abelhas, que só voam em direção às flores, o teu coração só encontra repouso em Deus e nenhum outro ser lhe pode dar alívio. Repensa, sem medo, nos divertimentos mais vigorosos e que antes eram mais caros a teu coração, e julga se em verdade não eram repletos de inquietudes danosas, de pensamentos picantes e preocupações inconvenientes, em meio às quais teu pobre coração padecia. Quando o nosso coração busca as criaturas, o faz com diligência, acreditando que poderá acalmar seus desejos, mas assim que as alcança, percebe que voltou ao ponto de partida e que nada irá contentá-lo. Pois Deus não deseja que nosso coração encontre repouso, não mais ao menos que a pomba da arca de Noé, para que então este regresse a seu coração, do qual se afastou. Ah, quão bela é a natureza do nosso coração! E por que então deveríamos forçá-lo a servir a contragosto às criaturas? Ah, bela alma minha, podes ouvir e desejar a Deus. Por que satisfazer-te com menos? Podes aspirar à eternidade? Então por que contentar-te com átimos? Foi este um dos arrependimentos do filho pródigo, pois podendo ter vivido com fartura à mesa de seu pai, comia indignamente à mesa dos animais. Ah, alma, tens Deus a teu alcance. Infeliz de ti se te contentares com menos do que Deus. Ergue fortemente tua alma nesta consideração. Adverte-a de que ela é eterna e digna da eternidade. Influa-lhe a coragem para esta demanda. Capítulo 11. Consideração segunda da excelência das virtudes. Considera que somente as virtudes e a devoção podem contentar tua alma neste mundo. Vê como são belas. Compara as virtudes com os vícios que lhes são opostos. Quanta suavidade na tolerância, comparada à vingança. Na doçura, comparada à ira e à tristeza. Na humildade, comparada à arrogância e à ambição. Na generosidade, comparada à avareza. Na caridade, comparada à inveja, na sobriedade, comparada ao escândalo, pois as virtudes, ao serem exercidas, possuem isto de admirável. Deleitam a alma com inigualável doçura e suavidade, ao passo que os vícios a tornam exausta e derrotada. Os vícios, quem os tem em pequeno número nunca está contente. E quem os tem em abundância
é infeliz. Mas as virtudes, mesmo poucas, já trazem felicidade a quem as tem, e só fazem aumentá-la ao se multiplicarem. A vida devota, como és bela, doce, agradável e suave, suavizas os tormentos e exaltas a doçura das consolações. Sem ti o bem é mau, e os prazeres são repletos de inquietude, transtornos e abatimento. Quem te conhece bem poderia repetir com a samaritana: Domine, dammi anche aquam. Senhor, dá-me desta água. Aspiração muito frequente em Santa Teresa d'Ávila e em Santa Catarina de Gênova, embora por motivos diferentes. Capítulo 12. Consideração terceira, do exemplo dos santos. Considera o exemplo de qualquer um dos santos. O que não fizeram eles para amar a Deus, e serem seus devotos? Vê estes mártires, irredutíveis em sua convicção, que tormentos não suportaram para mantê-la? E estas belas e florescentes donzelas, mais alvas que o lírio em sua pureza, mais rubras que a rosa em sua caridade, algumas com 12, outras com 13, 15, 20, 25 anos, que sofreram toda sorte de martírios por não renunciarem à sua resolução. Não somente pela afirmação da sua fé, mas também por sua devoção, algumas delas morrendo por se recusarem a perder a virgindade, outras por se recusarem a deixar de servir os aflitos, consolar os atormentados e sepultar os mortos. Ó Deus, que firmeza demonstrou o sexo frágil em tais ocasiões! Considera tantos santos confessores, com que força desprezaram o mundo! Como se tornaram eles irredutíveis em suas resoluções? Nada poderia demovê-los, pois a elas se abraçaram sem reservas e a elas se ativeram sem exceção. Meu Deus! O que diz Santo Agostinho sobre sua mãe, Santa Mônica? Com que firmeza manteve ela seu propósito de servir a Deus durante seu casamento e na viuvez? E São Jerônimo sobre sua filha Paula? Entre tantos obstáculos, entre tantos e tão variados acidentes. E o que não poderemos nós fazer, diante de tão magníficos patronos? Eles eram o que nós somos. Eles o faziam pelo mesmo Deus, pelas mesmas virtudes. O que nos impediria de fazer o mesmo em nossa condição, de acordo com a nossa vocação e estado, por nossa cara resolução e santa declaração? Eles eram o que nós somos. Eles o faziam pelo mesmo Deus e pelas mesmas virtudes. O que nos impede de fazer o mesmo em nossa condição, de acordo com a nossa vocação e estado, por nossa cara resolução e santa declaração? Capítulo 13. Consideração quarta, do amor que Jesus Cristo tem por nós. Considera o amor com que Jesus Cristo, nosso Senhor, suportou tanto sofrimento neste mundo, particularmente no Jardim das Oliveiras e no Monte Calvário. Este amor te era destinado, e por todo esse sofrimento e trabalho ele recebeu de Deus Pai bons protestos e resoluções para o teu coração. E por este meio obteve também tudo de que precisas para manter, nutrir, fortalecer e consumar estas resoluções. Resolução, como és preciosa! Tu és filha da paixão de meu Salvador. Como deve querer-te minha alma, já que foste tão cara a meu Jesus. Ó Salvador de minha alma, vós morrestes para assegurar minhas resoluções. Dai-me a graça de antes morrer que perdê-las. Vê, minha Filoteia,
É certo que o coração de nosso amado Jesus contemplava o teu desde o madeiro da cruz, e o amava. E através deste amor impetrou para ti todos os bens que tens e terás. E entre estes bens estão tuas resoluções. Sim, cara Filoteia, podemos todos dizer como Jeremias: ó Senhor, antes que eu fosse nascido, vós me olháveis e me chamáveis pelo nome. Tanto é que sua divina bondade de fato preparou em seu amor e misericórdia tudo o que nos seria necessário, no geral e no particular, para a nossa salvação. E, portanto, nossas resoluções. Sim, sem dúvida ele o fez, como uma mulher grávida prepara o berço, as fraldas e as faixas, e até mesmo uma ama de leite para a criança que pretende conceber, ainda que esta não tenha chegado ao mundo. Sim, assim nosso Senhor, com sua bondade plena e grávida de ti, para dar-te a luz da salvação e fazer-te sua filha, preparou no madeiro da cruz tudo o que te seria necessário. Teu berço espiritual, tuas fraldas e faixas, tua ama de leite e mais o que fosse preciso para a tua felicidade. São todos os meios, todos os encantos, todas as graças com as quais ele conduz tua alma e pretende levá-la à perfeição. Sim, nosso Senhor na cruz se encontrava em estado de gestação, da mesma forma que uma mulher grávida. Ah, meu Deus, deveríamos gravar profundamente isto em nossa memória. É possível que eu tenha sido amado e de forma tão doce pelo meu Salvador que ele pensasse em mim especialmente e em todos estes pequenos detalhes pelos quais me atraiu para o seu lado? E também como devemos amar, apreciar e empregar tudo isso de forma que nos seja proveitosa. Doce pensamento. O coração amoroso de meu Deus pensou em Filoteia. A amou e lhe proporcionou inúmeros meios para a sua salvação, como se não houvesse outra alma no mundo com a qual se preocupar. Como o sol, iluminando um pedaço da terra, não o ilumina menos do que se não iluminasse mais lugar algum, e que iluminasse apenas este pedaço. Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim, disse São Paulo. Como se dissesse, foi por mim somente. Como se nada tivesse feito por todos os outros. Isso, Filoteia, deve ser gravado em tua alma, para que possas bem apreciar e nutrir a tua resolução, tão preciosa ao coração do Salvador. Capítulo 14. Consideração 5ª. Sobre o eterno amor de Deus por nós. Considera o amor eterno que te é dedicado por Deus, pois já antes que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, sofresse na cruz por ti, a divina majestade te concebia em sua soberana bondade e te amava profundamente. Mas quando foi que começou a te amar? Quando começou a ser Deus. E quando foi que ele começou a ser Deus? Nunca, pois sempre o foi, sem início e sem fim. E por isso, sempre te amou desde a eternidade. E por isso preparou todas as graças e favores que te concedeu. Ele o disse através do profeta: amo-te, falando a ti como a mais ninguém. Amo-te com eterno amor. E por isso a ti estendi o meu favor. Entre outras coisas, ele concedeu-te a resolução de servi-lo. Ah, admiráveis resoluções que Deus pensou, meditou e concebeu desde a eternidade. Quão caras e preciosas devemos considerá-las. Quanto sofrimento devemos suportar para delas não nos afastarmos nem 1 milímetro, mesmo que o mundo inteiro venha a perecer. Pois o mundo inteiro não vale uma alma, e uma alma vale de nada sem nossas resoluções. Pois o mundo inteiro não vale uma alma,
e uma alma de nada vale sem nossas resoluções. Capítulo 15. Afeições gerais sobre as considerações precedentes e conclusão do exercício. Ó caras resoluções! Sois a bela árvore de vida que meu Deus plantou com as próprias mãos no âmago de meu coração, que meu Salvador deseja regar com seu próprio sangue para que frutifique. 1000 mortes morrerei antes de permitir que algum vento vos arranque. Não, nem a vaidade, nem as delícias, nem as riquezas, nem as tribulações conseguirão arrancar-me este meu desígnio. Ó Senhor, mas vós plantastes esta árvore em mim, e a tendes eternamente guardada em vosso seio paternal, para o meu jardim. Quantas almas existem que não foram assim favorecidas? E como então poderei humilhar-me o suficiente ante vossa misericórdia? Ah, belas e santas resoluções! Se eu vos mantiver, vós me conservareis. Se viveres em minha alma viverá em vós. Vivei, então, para sempre, ó resoluções, eternas que sois na misericórdia de Deus. Estai e vivei eternamente em mim, e que eu jamais vos abandone. Depois destes afetos, deves detalhar os meios necessários para manter estas estimadas resoluções e afirmar teu desejo de mantê-las fielmente, a frequência das orações, dos sacramentos, das boas obras, a reparação dos erros por ti reconhecidos no segundo ponto, a recusa de interesses nefastos, a observância dos conselhos recebidos para tais fins. Isso feito, como que retomando alento e vigor, protesta 1000 vezes que manterás tuas resoluções. E, como se tivesses teu coração e tua alma e tua vontade em mãos, dedica, consagra, sacrifica e imola a Deus, afirmando que não a retirará jamais, mas a deixarás entre as mãos da divina majestade, seguindo integralmente suas prescrições. Roga a Deus que Ele te renove inteiramente e que abençoe a renovação de tua declaração, fortalecendo-a. Invoca a Virgem, teu anjo, São Luís e outros santos. Com o coração assim emocionado, corre aos pés do teu diretor espiritual, acusa-te das principais faltas que reparares ter cometido desde tua confissão geral e recebe a absolvição da mesma forma que o fizeste da primeira vez. Pronuncia diante dele tua declaração e assina-a. E, finalmente, vai unir teu coração renovado a seu príncipe e salvador através do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Capítulo 16. No dia em que fizeres esta renovação e nos seguintes, deverás repetir regularmente com o coração e com a boca estas ardentes palavras de São Paulo, Santo Agostinho, Santa Catarina de Gênova e outros, abre aspas. Não me pertenço mais. Viva ou morta, pertenço a meu Salvador. Não tenho mais a mim, nem tenho mais nada meu. Meu eu é Jesus. Pertencer-me é pertencer-lhe. Mundo, segues sendo o que sempre fostes, e eu sempre fui eu mesma. Mas de agora em diante não o serei mais. Não seremos mais nós mesmos, pois nosso coração estará mudado, e o mundo que tanto nos enganou será por nós enganado, pois percebendo apenas pouco a pouco a nossa mudança, nos tomará por Esaús, quando já seremos Jacós. Fecha aspas. Não me pertenço mais. Viva ou morta, pertenço a meu Salvador. Não tenho mais a mim. Não tenho mais nada meu. Meu é Jesus. Pertencer-me é pertencer-lhe. Ah, mundo, segues sendo o que sempre fostes. E eu sempre fui eu mesma. Mas de agora em diante não o serei mais. Não seremos mais nós mesmos, pois nosso coração estará mudado. E o mundo que tanto nos enganou será por nós enganado. Pois percebendo apenas pouco a pouco a nossa mudança,
nos tomará por Esaús, quando já seremos Jacós. É preciso deixar que estes exercícios se alojem no coração e que, ao deixarmos a consideração e a meditação, nos integremos muito delicadamente às conversas e assuntos mundanos, por receio de que o licor de nossas resoluções seja vertido inopinadamente, pois é preciso que ele se embeba e penetre bem por todas as partes da alma, porém sem esforço, nem do espírito, nem do corpo. Capítulo 17. Resposta a 2 objeções que podem ser feitas a respeito desta introdução. O mundo irá dizer-te, minha Filoteia, que estes exercícios e conselhos são tão numerosos que quem pretender observá-los não poderá fazer outra coisa. Cara Filoteia, se não fizéssemos mais nada, estaríamos ainda assim fazendo o suficiente, pois faríamos o que devemos fazer neste mundo. Percebes o ardil? Se nos dedicássemos a praticar todos esses exercícios todos os dias, de fato eles nos manteriam ocupados, mas só é necessário fazê-los em momentos e locais certos e de acordo com a ocasião. Só é necessário fazê-los em momentos e locais certos, de acordo com a ocasião. Quantas leis civis existem nos digestos e nos códigos que devem ser observadas, hein? Mas isto se dá de acordo com cada circunstância. Não precisamos praticar todos os dias. Ademais, Davi, rei sobrecarregado de complexas tarefas, praticava muito mais exercícios do que aqueles que se encontram aqui indicados. São Luís, rei admirável tanto na guerra quanto na paz, e que com inigualável zelo ministrava a justiça, administrava os negócios, ouvia 2 missas todos os dias, recitava as vésperas e as completas com o seu capelão, fazia sua meditação, visitava os hospitais todas as sextas-feiras, se confessava e trazia o cilício. Também ele costumava ouvir alguma prédica, frequentemente fazia conferências espirituais e, com tudo isso, não lhe faltava a dedicação aos negócios públicos. E sua corte era mais bela e mais florida do que jamais havia sido no tempo de seus antecessores. Enfrenta então com determinação estes exercícios, como te indiquei, e Deus te proverá tempo e força para te dedicares a todo o resto de teus assuntos. Sim, nem que ele tenha que parar o sol, como fez no tempo de Josué. Fazemos sempre muito quando Deus trabalha conosco. O mundo dirá que eu suponho para todos os efeitos que a minha Filoteia tem o dom da oração mental, que, no entanto, nem todos possuem, de forma que esta introdução não será útil para todos. É verdade, sem dúvida, que eu o pressupus, sim, e que nem todos têm o dom da oração mental. Mas é verdade também que praticamente qualquer um pode obtê-lo, mesmo os mais incultos, desde que tenham bons guias e que estejam dispostos a trabalhar o quanto for necessário para tanto. E se acontecer de serem totalmente desprovidos desta capacidade, o que acredito que só ocorra muito raramente, o sábio diretor espiritual suprirá esta deficiência fazendo-os ler, ou ouvir de alguém, as mesmas considerações contidas nas meditações. E capítulo 18, último capítulo. 3 últimos e principais avisos para esta introdução. Refaz todos os primeiros dias do mês a declaração que se encontra na primeira parte desta obra, após a tua meditação, e a todo instante proclama teu desejo de observá-la, dizendo com Davi: jamais esquecerei vossos preceitos, porque por eles é que me dais a vida. E quando sentires qualquer descaminho em tua alma, qualquer desencaminho em tua alma, toma em mãos tua declaração e, prosternada em espírito de humildade, proclama-a de todo o coração e encontrarás grande alívio. Faz profissão aberta de querer ser devota. Não estou dizendo de ser devota, mas de querer sê-lo. E não te envergonhes dos atos comuns e necessários que nos conduzem ao amor de Deus. Confessa resolutamente que te inicias na meditação, que preferirias morrer a cometer um pecado mortal, que queres frequentar os sacramentos e seguir os conselhos de teu guia.
se bem que muitas vezes não seja necessário nomeá-lo, por diversos motivos. Pois a franqueza de confessar que desejamos servir a Deus e que nos consagramos a seu amor com especial afeição agrada sobremaneira a sua divina majestade, que não deseja que nos envergonhemos dela, nem de sua cruz. Essa franqueza, aliás, evita e abrevia inúmeras advertências que o mundo nos faria no sentido contrário e nos obriga a manter o rumo por uma questão de honra. Os filósofos se declaravam filósofos justamente para que lhes fosse permitido viver filosoficamente. Nós devemos declarar abertamente nossa busca pela devoção para que possamos viver devotamente. E se alguém vier te dizer que é possível viver devotamente sem a prática destes conselhos ou exercícios, não o negues, mas responde com suavidade que tua enfermidade é tão grande que requer mais ajuda e socorro do que as outras. Enfim, cara Filoteia, eu te conjuro por tudo que há de mais sagrado no céu, na terra, pelo batismo que recebeste, pelo seio em que Jesus Cristo mamou, pelo coração caridoso com o qual Ele te ama e pelas entranhas da misericórdia em que esperas, eu te conjuro, continua e persevera neste bem-aventurado desígnio da vida devota. Nossos dias se escoam, a morte bate à porta. Disse São Gregório de Nazianzo, abre aspas, a trombeta toca a retirada, que cada um esteja pronto, pois o juízo está próximo. Fecha aspas. A mãe de São Sinforiano, ao vê-lo ser conduzido ao martírio, exclamava-lhe, abre aspas, meu filho, lembra-te da vida eterna, olha para o céu e considera aquele que nele reina. O fim próximo encerrará logo o breve curso desta vida. Fecha aspas. Minha Filoteia, digo-te o mesmo. Olha para o céu e não desistas dele pela terra. Olha para o inferno e não te lances nele por um momento irrefletido. Não te lances nele por um momento irrefletido. Olha a Jesus Cristo e não renegues em prol do mundo. E quando as dores da vida devota te forem duras, te parecerem duras, então canta com São Francisco, por tantas bênçãos a aguardar, torna-se leve o meu penar. Viva Jesus! Que com o Pai e o Espírito Santo lhe sejam dadas honra e glória agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E um adendo. A maneira de recitar devotamente o terço e de bem servir a Virgem Maria. Segura o terço pela cruz, beija-a depois de te benzeres e coloca-te na presença de Deus pronunciando o credo inteiro. Na primeira grande conta do rosário, invoca o Senhor, rogando-lhe que receba o serviço que lhe queres prestar e que te assista com sua graça para bem recitá-lo. Nas 3 primeiras contas pequenas, pedirás a intercessão da Sagrada Virgem, saudando-a na primeira como a mais sagrada filha de Deus Pai, na segunda como a mãe de Deus Filho, na terceira como esposa bem-amada de Deus Espírito Santo. A cada dezena, pensarás em um dos mistérios do rosário, relembrando o mistério que escolherás, principalmente pronunciando os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, fazendo-os passar pela tua boca com grande reverência do coração e do corpo. Se tiver algum outro sentimento, como a dor de teus pecados passados ou o propósito de te emendares, poderás meditar a seu respeito ao longo do terço e relembrarás esse sentimento, ou outro que te será inspirado por Deus, principalmente quando pronunciares os santíssimos nomes de Jesus e de Maria. Na conta grande, ao fim da última dezena, agradecerás a Deus pela graça concedida de recitá-la. Ao retornares às 3 contas pequenas seguintes, saudarás a Santíssima Virgem Maria, suplicando-lhe na primeira conta que ofereça teu entendimento ao Pai Eterno,
a fim de que possas para sempre considerar suas misericórdias. Na segunda, irás suplicar-lhe que ofereça a tua memória ao Filho, para que tenhas continuamente sua morte e a sua paixão em teu pensamento. Na terceira, suplicarás que ela ofereça a tua vontade ao Espírito Santo, a fim de que possas estar para sempre inflamada pelo seu sagrado amor. Na grande conta que se encontra ao final, suplicarás à Divina Majestade que tudo receba, para a sua glória e para o bem da sua Igreja, em cujo colo lhe suplicarás que te mantenha e traga de volta todos aqueles que dela se desgarraram, e rezarás a Deus por teus amigos, encerrando como começaste, pela profissão de fé, dizendo o credo e fazendo o sinal da cruz. Levarás o terço à cintura, ou em outro local de destaque, como uma santa marca pela qual queiras protestar que és serva de Deus, nosso Salvador, e de sua muito sagrada esposa, Virgem e Mãe, e que viverás como verdadeira filha da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. A quem quiser, eu já gravei o rosário completo aqui no canal, com os 4 mistérios, levando em conta tanto o método de São Luís de Montfort como de São Francisco de Sales, começando e encerrando com o credo, como dito aqui por ele, encerrar da maneira como começamos. Então, convido a todos, caso queiram, caso Deus vos inspire a isso, a que passem pela recitação do rosário que há aqui no canal. Eis o fim deste grande livro, deste grande doutor da Igreja. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Oremos sempre. Até. Um forte abraço.